Olá, crianças! Eu sou a professora Cíntia e estou aqui novamente para nós trabalharmos ciências humanas. Antes de nós começarmos a aula de hoje, nós vamos corrigir a tarefa de terça-feira. Essa tarefa foi sobre diversidade cultural. Vamos ver lá? Em uma das tarefas que estava no site, é claro que essas tarefas as professoras às vezes selecionam para mandar para vocês. Não todas, mas a grande maioria. Essa tarefa dizia assim: preencha as lacunas conforme o quadro abaixo. Aqui neste quadro existem 4 palavras. São elas: riqueza cultural, hábitos, deslocamento e populações indígenas. E aí nós vamos usar essas 4 palavras para nós podermos completar esta frase aqui. Primeiro eu vou ler para vocês a frase sem as palavras. E aí vocês vão procurando lá no seu caderno e vamos corrigir para deixar tudo certinho. A frase diz assim: o das populações contribui para intensas trocas entre povos diversos. A, o espacinho, de cada povo inclui seus próprios e também aqueles adquiridos dos grupos com os quais teve contato ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, adquirimos hábitos das originárias, dos portugueses, dos africanos, de italianos, portugueses, alemães, árabes e outros. Vamos ver como essa frase deveria ficar? Começando lá. Qual a palavrinha vocês colocaram aqui? Olha lá. Deslocamento. O que é deslocamento? É o movimento dessas pessoas para ir de um lugar para o outro. O deslocamento das populações contribui para intensas trocas entre povos diversos. A riqueza cultural. Riqueza cultural é o quê? Esses povos tinham diversas maneiras de se vestir, de dançar, de se alimentar, então é uma riqueza porque é muito variado. A riqueza cultural de cada povo inclui seus próprios hábitos, porque cada povo então tem uma maneira de se vestir, de se alimentar e tem seus próprios hábitos, a sua maneira de viver. E também aqueles adquiridos dos grupos com os quais teve contato ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, adquirimos hábitos já foi deslocamento, já foi hábitos e já foi riqueza cultural. Qual é a palavra, que faltou? São 2, populações indígenas. Então vamos lá. Hábitos das populações indígenas originárias, aquelas que já viviam aqui. Dos portugueses, dos africanos, italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros povos. Então agora que nós já corrigimos a tarefa da semana passada, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje tem como objetivo, vamos ver lá, identificar os principais setores econômicos do nosso estado e da nossa cidade. Nós vamos conhecer quais são os setores econômicos e algumas atividades que nós temos, algumas atividades econômicas que nós temos no Paraná e em Ponta Grossa. É claro que como nós estamos tratando de uma aula para 4º e 5º ano, nós vamos conhecer apenas algumas, não todas as atividades. Senão nós ficaríamos aqui, horas e horas falando sobre todas as atividades que existem em Ponta Grossa e no Paraná. Para começarmos, vamos ler essas 3 notícias aqui. Essas notícias aqui são de 2019. Ah, mas está longe. Não está tão longe assim. Primeira notícia. Indústria têxtil e de alimentos priorizam o uso eficiente de recursos. O que é indústria têxtil? Já ouviram falar? É a indústria de tecidos, fabricação de tecidos para produção de roupas, de vestidos, de calças, de qualquer tipo de vestuário. E de alimentos. Então, todas as indústrias que produzem alimentos para nós. Então, eles estão falando aqui que tanto a indústria de tecidos quanto a indústria de alimentos, eles priorizam, eles dão prioridade para a utilização de recursos. Que recursos? O dinheiro. Segundo, Brasil colheu a 2ª maior safra de grãos da história. Olha lá, soja se manteve como destaque,
com o plantio avançado sobre as áreas onde era cultivado o milho. O Brasil é um dos grandes produtores de soja. E nós vamos ver que o Paraná também é um dos grandes produtores de soja. Então aqui nós estávamos falando do quê? Indústria. E aqui nós estamos falando do quê? Agricultura. Vamos guardar essas palavras lá. Terceira notícia que nós temos, terceira manchete. Museu da Rampa, um presente para o turismo potiguar. O que será potiguar? Vocês já vão descobrir. Complexo Cultural da Rampa é o mais novo atrativo turístico de Natal. Museu sobre Aviação foi construído pelo Estado com recursos do Ministério do Turismo. A atividade aqui é o quê? Turismo. Então vamos lá, para as três atividades. Indústrias de alimentos e tecidos, desculpe. Agricultura, produção de soja, e também fala ali do milho. E o turismo. E eu falei que eu já ia contar para vocês o que era potiguar. São as pessoas que nascem em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aqui a atividade que eles estão falando é a construção de um museu. Então, para atrair muitos turistas para aquela região. Nós estávamos falando de algumas atividades que geram dinheiro. Essas atividades que geram dinheiro, lucro para alguém, aqui para o dono da indústria, aqui para o produtor agrícola e aqui muitas vezes para o dono do museu ou para a agência de viagem. Essas atividades que geram dinheiro são chamadas de atividades econômicas. Vamos ver lá. O que entendemos por economia? Vamos ver de onde surgiu essa palavra. O termo economia vem do grego, casa, mais costume ou lei. Ou também gerir, administrar, daí regras da casa ou administração doméstica. É claro que primeiro começou essa administração do dinheiro, de como gerir, de como usar esse dinheiro dentro de casa. E depois essas maneiras de administrar e gerir esse dinheiro, elas foram evoluindo. E hoje estão nas indústrias, estão nas atividades agrícolas e estão no turismo. Economia é a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. É a contenção ou moderação dos gastos, é uma poupança. Vamos lá. Produção. Pode ser a produção na indústria, na agricultura, na pecuária, pode ser a produção de atividades que podem gerar pessoas para a cidade, para atrair pessoas para a cidade por meio do turismo. Distribuição, quando eu estou produzindo alguma coisa, eu vou distribuí-la, eu vou vendê-la, não vou sair dando um monte de coisa que eu produzi para todo mundo. A distribuição que nós estamos falando é a venda, né? Os caminhões, os aviões, os navios que levam para vários lugares do mundo. Acumulação, muitas vezes os depósitos que vão guardando para depois a distribuição, ou os portos que vão guardando vários containers no porto para depois mandar para fora, né? Mandar para outros países. E o consumo de bens materiais. O que significa consumo de bens materiais? É tudo aquilo que nós consumimos. Pode ser o alimento, pode ser a roupa, pode ser o carro, tudo aquilo que nós compramos. Todas essas atividades que nós estamos falando até agora, elas são divididas. São divididas de acordo com a maneira que ela é produzida, como ela é produzida, ou se ela não é produzida, qual é a sua função. Quais são essas divisões? Vamos ler lá. A economia é dividida em setores. E são 3 setores. O primeiro setor é o setor primário. O que é o setor primário? O que engloba o setor primário? A agricultura. Tá, mas o que é agricultura? A gente estava falando até agora. A agricultura é a plantação. E pode ser plantação de qualquer coisa. Pode ser plantação de frutas, pode ser plantação de soja, de milho, de legumes, de verduras. Tudo isso é plantação. Agricultura. Além da agricultura, no setor primário nós temos também a pecuária. O que é a pecuária? É a criação de animais. Quando nós falamos de criação de animais, a gente pensa às vezes só na vaca, né? A criação de vaca. Mas não é só isso.
Nós podemos criar vaca, porco, ovelha, peixe e depois nós vamos ver mais um bichinho que ele é muito criado aqui no Paraná. E extrativismo. Tá, mas o que é o extrativismo? Qual a diferença do extrativismo para a pecuária e a agricultura? O extrativismo é extrair da natureza. Como assim? Tirar da natureza. Tirar da natureza alguma coisa que não fui eu que coloquei lá. Como assim? Se eu pego o meu barco e vou lá para o meio do oceano, eu vou estar pescando. Eu vou estar fazendo extrativismo animal. Não fui eu que coloquei aqueles peixinhos para crescerem lá. Tá, mas e se lá na fazenda, na chácara do meu amigo, tem um tanque cheio de peixes? Também é extrativismo? Não, porque lá ele está criando aqueles peixinhos. Conseguiram entender a diferença? Então, quando eu tiro de algum lugar e não fui eu que coloquei, é extrativismo. Quando eu estou cuidando daquilo, dando alimento, no caso dos peixes, vai ser pecuária. Do mesmo jeito as árvores. Se as pessoas vão lá na floresta amazônica e cortam as árvores, como a gente vê bastante, isso daí é extrativismo, mas a diferença é que é vegetal, porque nós estamos tirando a vegetação. Mas professor, eu não posso cortar as árvores? Pode, você pode cortar as árvores, desde que você plante novas árvores, ou desde que foi você que plantou aquelas árvores. Se eu vou lá no meio da floresta, só pego a madeira e levo embora, isso é proibido. Aí nós temos lá, setor secundário. O setor secundário já coloquei ali, a indústria. E entre parênteses eu coloquei o quê? Transformação. Porque é lá na indústria, em qualquer tipo de indústria, que ocorre a transformação dos produtos. A transformação do trigo em farinha, por exemplo. Do milho em farinha. A transformação do ferro em alguma peça. Então a indústria vai transformar e existem vários tipos de indústrias. Lá no início da aula nós falamos da indústria têxtil, que era de tecidos, e a alimentícia também, que era de alimentos. O setor terciário vai envolver quem? A venda de serviços e produtos ou mercadorias. Como assim? A loja que vende roupa, o supermercado que vende alimentos, ele está vendendo produtos? Sim, setor terciário. Mas e o médico, o dentista, o banco, a escola? O que eles estão vendendo? Muitas vezes, então, por exemplo, o médico ele está vendendo o seu atendimento, ele estudou muito tempo para isso. E aí nós vamos lá e pagamos para ele nos atender. Ele está vendendo o seu serviço. Muitas escolas também, mas professor, eu não pago a minha escola. Sim, mas todos os professores que trabalham nessas escolas, nas escolas do município, eles são pagos pelo governo, pela prefeitura. Então, eles estão vendendo o seu serviço. E o serviço deles nada mais é do que o ensinamento para todas as crianças. Agora que nós já vimos os 3 primeiros setores da economia, eu quero ver se vocês vão lembrar. Vamos anotar lá no caderno, certo? Que dia é hoje? Hoje é dia 18 de junho, escreve lá no caderno, bem bonito. 18 de junho e escreve em cima assim, setores da economia. Para começar é só isso. Então, dia 18 de junho, setores da economia. Já escreveram? Bem caprichado? Espero que sim. E aí escrevem esses 3 setores aqui. Se vocês quiserem, vocês podem escrever como eu fiz. Um faz uma flechinha, outro uma flechinha. Se não, vocês podem escrever só este primeiro aqui. Porque nós vamos completar quais são os setores. Então, nós vamos escrever o primeiro, completar os setores e assim nós vamos completando essa tabela, certo? Então, dia 18 de junho, setores da economia. Primeiro nós colocamos lá, setor primário. Muito bem, setor primário. Quais são as atividades que fazem parte do setor primário? Vamos ver, antes de eu mostrar ali, eu quero ver se vocês sabem. Falem lá para o papai, para a mamãe. Se estiver sozinho, fala bem alto. Quem está assistindo no Facebook, digita lá. A última aula que eu estava vendo, as crianças estavam digitando a resposta lá no Facebook. Pode digitar também.
que vocês colocaram por primeiro? Por primeiro, eu coloquei agricultura. A agricultura é uma atividade do setor primário? Sim, mas tem mais duas. Quais são as outras duas? Vocês lembram? Coloca lá. Isto, pecuária. Já falamos da agricultura, pecuária. Qual foi a terceira? Vamos ver. Tenho certeza que vocês acertaram. Isso mesmo, extrativismo. Agora que nós já escrevemos setores da economia, setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária, pula uma linha lá no caderno para não ficar muito amontoado e ficar uma bagunça que ninguém vai entender. E escreve lá o próximo. Setor secundário. Quais são as atividades do setor secundário? Escrevem lá, eu vou deixar um tempinho, porque senão vocês vão ficar só copiando daqui e ninguém vai pensar um pouquinho mais para poder escrever. Setor secundário, o que é? Isto mesmo, indústria, a transformação dos produtos. E o terceiro, olha só, setor terciário. Então, depois da indústria, pula uma linha também e agora escreve setor terciário. Ótimo! Quais são as atividades do setor terciário? Tenho certeza que olhando essas aqui que já foram, vocês lembram qual é. Qual é? Isto, o comércio e a prestação de serviços. Vamos ver agora como é que acontecem as etapas até nós chegarmos com os produtos, até que nós conseguirmos os produtos cheguem à nossa casa. Vamos ver lá. Aqui nós estamos falando de um tipo de produto, a madeira. Mas não é sempre que nós vamos usar só a madeira, nós podemos fazer isso com qualquer tipo de produto que está lá no campo. Poderia ser uma vaquinha aqui? Poderia ser uma vaquinha. Poderia ser o cacau para chegar um chocolate lá na casa de vocês? Também. Então, olha só, primeiro, nós temos aqui o extrativismo. Nesse caso, estão cortando a madeira. Pode ser de maneira que não devia ser feita? Pode ser. Então, o homem derrubou a árvore aqui. E o que é que ele vai fazer com essa árvore que ele derrubou? Essa árvore vai ser transportada por um caminhão. E o caminhão, ele está em qual setor da economia, né? Esse transporte. Então, olha só, extrativismo, setor primário. O caminhão, setor terciário, isso mesmo, prestação de serviços. Ele vai levar todas essas toras daqui para algum outro lugar. Que lugar é esse? Setor secundário, a indústria. Lá na indústria vai transformar esta madeira no quê? Em móveis. Aqui um armário, uma cama. Depois que a indústria transformou, nós vamos precisar da prestação de serviços mais uma vez. Só que aqui este caminhão não está mais levando a tora, ele está levando o quê? O móvel. Depois que esse móvel foi com o caminhão, ele chegou aonde? Na loja. Prestação de serviços novamente, mas aqui é a venda dos produtos. Certo? Todas essas atividades econômicas, elas acontecem com qual objetivo? Lucro. Ganhar um pouquinho de dinheiro. Quem é que vai ganhar o dinheiro? Quem cortou a árvore, quem transportou, quem transformou, quem transportou de novo e quem vendeu. Todas as pessoas vão ganhar um pouquinho de dinheiro. E essas pessoas, elas vão estar trabalhando, né, nas diversas atividades econômicas. Quando nós falamos de atividades econômicas, e lá no início da aula eu falei para vocês, que é uma maneira de administrar o seu dinheiro muito bem. Agora eu vou perguntar para vocês, baseado em todas aquelas atividades econômicas e pensando lá na casa de vocês, lá na definição de economia que é administrar o seu próprio dinheiro, você aí de casa, administra o seu próprio dinheiro? Mas professor, eu não trabalho. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ganham mesada, ganham dinheirinho da avó, do vô, do pai, da mãe, né? E esse dinheirinho a gente pode guardar? Sim. Vocês são econômicos. Como é que nós podemos desenvolver essa nossa atividade? Nós podemos
nos transformar em pessoas cada vez mais econômicas. Desde pequenininho eu tenho muita certeza que muitas crianças gostam de guardar moedinhas. E isso nada mais é do que administrar o seu dinheiro. Quando eu trouxe aqui essa imagem desse porquinho, é para ilustrar um outro porquinho que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, eu trouxe aqui para vocês 2 porquinhos, um laranjado e um azul. Mas nós poderíamos trazer muito mais. Para que é que serve esse porquinho? Esse porquinho serve para você administrar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro. Tá, mas e como é que eu faço um porquinho desse? É isso que eu vou mostrar para vocês. É claro que eu não vou fazer inteiro, né? Vou mostrar só um pedacinho lá em casa, né? Vocês pedem ajuda para um adulto. Não é para fazer sozinho, porque nós vamos usar a tesoura e a tesoura pode machucar. Como é que nós fazemos? Esses 2 aqui foram feitos com uma garrafa PET, né? Uma garrafa de refrigerante grande. Mas eu trouxe aqui uma garrafa pequena. O que eu fiz? Peguei esta garrafa, lavei, né? Porque senão fica tudo melada por dentro. Tirei a tampinha, né? Lavei e tirei o rótulo. Então já está sem o rótulo. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cortar. É claro, como eu já falei, vocês não vão cortar sozinhos. Vocês vão pedir para quem? Para um adulto ajudar, senão vocês podem se machucar. Olha só, dividi em 2 partes. As 2 partes estão divididas. E agora, o que é que eu faço? Vocês podem tentar colocar assim um pedacinho dentro do outro. Às vezes já dá certo de primeira, mas às vezes eles são tão parecidos os tamanhos que a gente pode dar um piquezinho aqui, ó, para ele poder se encaixar melhor. Então a gente dá uma cortadinha e coloca um pedacinho dentro do outro. E aí ficou assim. Olha que meu porquinho ficou bem menor do que o outro. O que nós fazemos daí? Esse aqui está feito com glitter, né? Com EVA com glitter, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não têm em casa. Então como é que nós podemos fazer, professora? Primeiro cortamos a garrafa. Depois vocês podem pintar com tinta, embrulhar com algum papel que vocês gostem. Não esqueçam de pedir também para o papai e para a mamãe, para eles cortarem aqui, ó, um buraquinho. Cortando esse buraquinho para quê? Para jogar todas as moedinhas que vocês acharem, que vocês ganharem, que vocês conseguirem economizar. Mas não pode enganar, por isso que aqui está com o EVA, porque ele está bem fechadinho. Se vocês forem pintar, vamos passar um durex aqui primeiro, uma fita crepe, e aí aqui também, olha, o biquinho foi feito com EVA também, o pezinho também. Ah, mas eu não tenho. Aqui pode pintar, aqui podemos colocar outras tampinhas de garrafa. Olha o rabinho dele que bonitinho. Isso é para ficar bem bonitinho e servir até de enfeite lá na casa. Mas se vocês não tiverem todo esse material, vocês podem fazer com o material que vocês tiverem. E aí aguardo que vocês tirem fotos dos porquinhos de vocês. Com o tempo ele vai ficar bem cheinho de moeda, mas por enquanto ele vai estar vazio. E mandem essas fotos aqui para a TV Educativa. Então agora que nós já vimos como nós podemos fazer para economizar um pouquinho do nosso dinheiro, nós vamos ver algumas atividades econômicas de onde? Do nosso estado. O nosso estado é o estado do Paraná. Vocês já viram também que o Paraná fica dentro do Brasil. E aqui estão todas as cidades do Paraná, professora? Não, o Paraná tem 399 cidades. Aqui tem apenas algumas. Por que elas estão de cores diferentes? Porque elas são regiões. São mesorregiões que é dividido o Paraná. E aqui nós temos as principais cidades, as maiores cidades. Então vamos ver lá. E o nosso estado, né? Como é que será a economia do nosso estado? O nosso estado ele se desenvolve em atividades econômicas como agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria. Já vimos que a agricultura, criação de animais, agricultura, plantação, pecuária, criação de animais,
mineração, que também é muito semelhante ao extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, que é a retirada das árvores, e a indústria. Vamos ver lá. O solo paranaense, o solo do Paraná, ele é muito fértil. Alguém sabe por que ele é muito fértil? Principalmente na região do norte do Paraná, ele tem muitos nutrientes. E um solo muito fértil produz muito e melhor. Então ele é muito fértil, por isso ele favorece a atividade agrícola. No nosso estado se desenvolve ou se produz principalmente os grãos. O que são grãos? É o trigo, o milho, a soja e o café. Ah, mas e tem o algodão também? Sim, mas é principalmente os grãos. Não estou falando que é só isso que se produz no Paraná. Olha, eu trouxe alguns exemplos aqui. É claro que aqui nós estamos com todas as atividades econômicas do Paraná, por isso que tem uma vaquinha aqui, né? O milho, o algodão, o café, a soja e o trigo. São todos esses produtos que nós temos uma grande quantidade de produção no Paraná. O que acontece no Paraná nos últimos anos? Nos últimos anos que eu digo a partir de 1990. Surgiram e os produtores começaram a ter condições de comprar equipamentos agrícolas, que nós chamamos de modernização agrícola. Esses equipamentos contribuem para que a produção seja muito mais rápida e muito melhor. Na pecuária nós vamos ter criação de gado para a carne e para o leite, produção de leite, criação de aves para a alimentação propriamente dito da ave, do frango, e os ovos. Criação de suínos, olha o porquinho aqui que bonitinho. E lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que aqui no Paraná eles criam um bichinho e eu ia contar para vocês qual era? É este bichinho aqui. Alguém sabe o nome dele? Ele é o bicho da seda. O bicho da seda, ele produz um fio que nós podemos transformá-lo na indústria pela seda, tecido chamado seda, que é um tecido muito caro e muito chique. Continuando lá, no Paraná nós também temos a mineração. O solo paranaense abriga enormes diversidades de jazidas de minérios, entre elas o ouro. Nossa, professora, no Paraná tem ouro? Se eu contasse para vocês que o Paraná foi o primeiro estado onde foi encontrado ouro, isso há muito tempo atrás. Quando os portugueses chegaram aqui, o primeiro estado que foi encontrado ouro foi no Paraná, lá no litoral. E depois subiu, chegando até a região próxima a Curitiba. Hoje tem só um pouquinho ainda. Cobre, que também é um mineral que é utilizado para fazer fios de eletricidade. Minerais nobres, vários outros como prata e outras pedras preciosas também foram encontrados em grande quantidade antigamente. Muito foi levado para Portugal e não sobrou quase nada para os dias atuais. Areia, argila, calcário, talco, granito, mármore, chumbo, ferro, são todos os produtos que nós temos aqui no Paraná também. Aqui pertinho, aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, ali na região de Itaiacoca, nós temos talco, uma grande mineração de talco, retirada de talco. Ao contrário do que nós pensamos, o talco, ele não é encontrado como aquele que nós compramos no mercado, de bebê. Aquele pozinho cheirosinho. Ele é uma rocha branca e aí lá na indústria ele vai ser transformado naquele talco que nós usamos. Extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal aqui no Paraná acontece principalmente com a extração da araucária. A araucária é utilizada principalmente para a produção de tábuas de madeira. Por isso, nos dias atuais, a araucária está considerada em extinção. O que é em extinção? Que ela está acabando. Pode ser que daqui a alguns anos não exista mais e daí não vai ter nem pinhão para a gente comer, né? Aí nós temos também quais são as indústrias que nós temos no Paraná. No Paraná nós vamos ter indústrias automobilísticas, que são as montadoras de automóveis, as indústrias metal-mecânica, que são aquelas que vão
produzir peças para outras indústrias, as indústrias de cimento para nós produzirmos, né, construção de casas, a indústria de cerâmica, principalmente de tijolos. Vocês já assistiram na aula com a professora Luana as olarias, o bairro de Olarias, porque muita fabricação de tijolos, isso há alguns anos atrás. Nós temos também montagem de máquinas para outras indústrias, tecidos, frigoríficos, né? Os animais que são criados para nós podermos comprar lá no açougue tem que passar por um frigorífico. Além das agroindústrias, essas agroindústrias vão transformar tanto a matéria-prima, né, da produção agrícola, quanto dos animais, vão transformar para que nós possamos vender. E em Ponta Grossa, o que é que nós temos em Ponta Grossa? A atividade econômica em Ponta Grossa começou a partir de 1890. Por que começou esse desenvolvimento econômico a partir de 1890? Com a construção de 2 ferrovias. Vocês viram na aula com a professora Andresa que foram construídas 2 ferrovias, a ferrovia na estação Paraná e a estação Rio Grande, São Paulo. A partir do momento que essas ferrovias foram construídas, começou a grande circulação de produtos econômicos. A grande circulação da agricultura é para ir para outros estados, para poder comprar e para poder vender. Por isso o desenvolvimento econômico de Ponta Grossa aumentou a partir dessa época. E aí nós vamos ter lá, começaram a surgir várias indústrias de erva mate, né? Beneficiamento da erva mate, madeireiras, beneficiamento de soja, que é o que? A transformação da soja em óleo de soja. Nós temos aqui em Ponta Grossa. Transformação de cereais, esses cereais pode ser a soja, pode ser o milho, pode ser o trigo, transformado em alimentos para nós ou em ração para os animais. E indústrias de bebidas, nós temos várias indústrias grandes e pequenas de bebidas aqui em Ponta Grossa. E o que isso ocasionou? Esse desenvolvimento econômico de Ponta Grossa ocasionou o quê? Com o surgimento de novas indústrias, aumentou a oferta de emprego local, né, aqui em Ponta Grossa, e muitas pessoas do interior começaram a vir para cá. Isso ocasionou 2 coisas. Vamos ver quais são. Quais são as consequências dessa industrialização? Primeira, êxodo rural. Segunda, urbanização. O que é o êxodo rural? Olha o desenho lá. O senhorzinho saindo da casa dele, lá no meio do campo, e indo para a cidade, ó, o nome do ônibus, Viação Capital. Então as pessoas começaram a sair do interior de Ponta Grossa e vindo para o centro da cidade, à procura de emprego nas indústrias. E é claro que isso causou a urbanização. Eu trouxe aqui a imagem da urbanização para representar para vocês, mas não aqui de Ponta Grossa, para vocês conseguirem ver muito bem o que é a urbanização, é o crescimento das cidades. Essa imagem aqui é lá de São Paulo. Quando nós olhamos Ponta Grossa, a gente não vê tantos prédios assim, mas a gente está vendo que ela está crescendo e bastante. Continuando lá, Ponta Grossa ela tem uma riqueza anual de mais ou menos 4,9 bilhões. Esse é o dinheiro da cidade, esse é o dinheiro de todas as indústrias e todas as atividades econômicas que nós temos aqui. E o destaque para a nossa cidade, a atividade econômica que mais gera dinheiro é o setor de serviços. Então, como nós já vimos, a nossa cidade tem muitas atividades econômicas e o nosso estado também. E aí, para resumir tudo isso, é impossível progredir sem mudanças. E aqueles que não mudam sua mente não mudam nada. E ali, para terminar os slides, nós colocamos: um lugar só se desenvolve se tiver boa economia. E agora, para terminar de verdade, o que nós vamos ter aqui? Vou tirar os porquinhos, vou colocar para cá. E vamos relembrar lá quais são os setores da economia. Temos aqui os setores da economia. Esses 3.
Quais são os setores da economia? Vou deixar isso aqui um pouquinho para trás que vocês já sabem que é o título, né? Então, nós vamos ter o setor primário. Qual é o setor primário? É aquele que nós vamos ter atividades agrícolas e pecuárias. Muito bem. O setor secundário. Qual é o setor secundário que nós vamos ter? Lembra lá, o setor secundário são as indústrias, a transformação. É esse daqui ou é esse daqui? Vamos ver lá. Nesse daqui nós vamos ter o quê? A Cargill, e nesse aqui nós vamos ter várias pessoas. Qual será? Claro que a Cargill é uma indústria. Então aqui, setores da economia, primeiro, representado pela agricultura, setor primário. Aqui, representado pela indústria Cargill, setor secundário. Por último, tem essa imagem com todas essas pessoas. O que essas pessoas representam? Elas representam todos o setor de serviços e as atividades do comércio. Então, nós vamos colocar aqui setor terciário. Então, aqui nós terminamos a nossa aula com os 3 setores da economia que nós vimos hoje, algumas atividades econômicas que se desenvolvem, né, na cidade de Ponta Grossa e no Paraná. Lá no site da Secretaria de Educação nós temos várias atividades sobre esse conteúdo que foi trabalhado hoje. Espero que vocês façam, também as atividades solicitadas pelas professoras. Então, muito obrigado para vocês, até a próxima aula. Tchau!